Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vou fazer leitura dos versículos de 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois tu comerás e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Conta-se uma história de um grande líder que reuniu seus discípulos e disse uma frase para eles: que vocês jamais sejam lembrados. Essa frase que ele disse: que vocês jamais sejam lembrados. Nesta hora um deles levantou: mas como? Será que nosso exemplo não pode ajudar quem está precisando? E aí ele explicou o porquê da frase. Ele disse: espero que um dia fazer o bem seja uma coisa tão comum que não haja qualquer necessidade de exaltar aqueles que o praticaram. Se todos fossem justos, honestos e praticassem boas obras, ninguém precisaria contar a história de uma boa ação realizada. Esse fato a gente vê algumas vezes, né? Quando a televisão, na maioria das vezes quando não tem muita notícia, né, eles descobrem um motorista de ônibus que achou uma bolsa cheia de dinheiro e devolveu, ou alguém, né, que fez uma boa ação. E sempre a gente faz esse questionamento, né? Mas não seria normal isso? Devolver um dinheiro que não é seu? E aí a gente vem a constatação: quando a gente elogia ou acha muito sobrenatural uma boa obra, é porque a coisa está feia, né? Quando você fala de uma pessoa que é muito responsável na igreja, exaltando aquela pessoa, mas todos não deveriam ser responsáveis? Quando você fala de alguém que dedica a sua vida em oração, você fala: nossa, aquele irmão é um irmão de oração, como se fosse uma coisa extraordinária, né? Mas todos nós não deveríamos ser homens, mulheres de oração? Então, irmãos, nós devemos pensar nisso. É bom ouvir bons testemunhos de pessoas que fizeram boas coisas, mas é triste perceber que essas pessoas parece que são poucas, porque quando algo acontece, parece extraordinário. Esse texto ilustra bem o que nós estamos querendo mostrar nesta manhã. Nós sabemos que o texto fala sobre um servo que tinha várias funções. A função de ir ao campo, trabalhar pesado ali o dia inteiro no sol, e quando ele voltava, esse servo deveria agora se alimentar? Não, ele teria que correr, tomar banho, preparar a comida do seu patrão. Agora ele preparou a comida, ele deveria então se alimentar? Não, agora ele tem que trocar de roupa rapidamente, tirar o cheiro de cebola e ir lá servir o servo como garçom. E provavelmente a função dele ia até tarde. Depois de tudo, talvez ele poderia sim descansar e se alimentar. E a grande questão aqui: o Senhor deveria ficar agradecendo: obrigado, muito obrigado. E aí diz: ele não fez nada além do que sua obrigação. Então, irmãos, quando a gente lê textos como esses, nós percebemos que boas obras, boas ações precisam ser uma resposta diária da nossa vida, por sermos servos de Deus, por conhecermos a Deus,
conhecermos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Fazer boas obras é nossa obrigação. Não é uma hora extra que merece bonificação. Jesus está contando essa parábola aos seus discípulos e quer deixar claro que eles deveriam trabalhar para o reino de Deus, não pensando em recompensas, não pensando em ser o primeiro, não pensando que estavam ali fazendo alguma coisa muito importante, mas que eram servos de Deus. E aí a gente percebe realmente o desejo, esse desejo primeiro, de que a gente entenda isso, venha servir a Deus mais, trabalhar na obra do Senhor, fazer tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos para fazer, e nunca achar que nós somos bons demais. Bom foi Jesus, que depois de fazer todas as coisas ainda morreu na cruz para nos salvar, e Jesus viveu uma vida sem pecado. Você já parou para pensar que as nossas boas obras podem até ser bonitinhas, mas elas sempre são cobertas de algum defeito? E mesmo se naquele momento a gente fizer alguma coisa super perfeita, quem somos nós? Os nossos pecados que já cometemos, que ainda vamos cometer. Somos servos inúteis, servos simples, que tudo que nós temos e somos vem de Deus. E aí a gente termina essa mensagem clamando a Deus que um dia o avivamento de Deus esteja tão presente que a maldade, a apatia, o pecado seja algo inesperado, incomum de acontecer. Que a nobreza não seja surpresa, a bondade não seja novidade. Que não nos importemos em viver como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. E realmente o nosso desejo é que um dia a gente não precise ser lembrado por uma história de destaque entre outros, mas possamos ser lembrados juntamente com uma multidão de pessoas que serviram a Deus. E somente assim, né? Somente com esse avivamento de Deus sobre as nossas vidas, para que quando um irmão ou outro se destaque, não seja um destaque pessoal, mas que a igreja toda possa estar servindo mais e mais a Deus. Nós precisamos mais do que um ou outro se despertar para servir o Evangelho, que é o que muitas vezes acontece, né? Uma pessoa se levanta para trabalhar, para ser líder, enquanto os outros ficam, graças a Deus que alguém se levantou ali para tomar conta, né? Para trabalhar, podemos descansar. E essa mensagem eu trago para nós, nesse final de ano, tempo de eleição, tempo de nomeações, para que cada um de nós seja disposto a servir a Deus, independente do cargo, né, que nós tivermos, mas que a gente tenha essa mente, né? Eu preciso servir muito mais e mais, e não me preocupar em ser lembrado depois, mas me preocupar em servir a Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por esta manhã, Senhor Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor Deus é aquele quem nos chama para fazer parte do ministério do Senhor, ó Deus. Uma honra enorme sermos servos do Senhor, ó Deus. E que o Senhor Deus coloque em nossa mente o desejo de te servir, ó Deus. E sempre, ó Pai, estejamos prontos para a Tua obra, ó Deus. Que nós não nos cansemos de fazer o bem. Que nós não estejamos entristecidos por qualquer perseguição, por qualquer dificuldade que tenhamos, ó Deus, em realizar tarefas para o Senhor, ó Deus. Mas que sejamos sempre firmes, lutando pela obra do Senhor, ó Deus, entregando realmente as nossas vidas mais ao Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Obrigado, ó Deus, por essa manhã, pela Tua palavra, e que o Senhor Deus continue a nos abençoar. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.